Olá e bem-vindo de volta ao curso de Boas-Vindas ao Crita da Comoda Arte. Nós estamos na nossa aula 2 do módulo 4 sobre criação de quadrinhos no Crita, tá? Aqui você na tela, você vê que já tem os projetos que a gente fez nas aulas anteriores e eu vou criar uma nova imagem. Tem também aqui no Krita, além de modelo para animação, modelos de quadrinhos. Tem diversos modelos, europeu, estilo americano, mangá. Então você pode selecionar um. Como a gente fez na animação, eu vou mostrar os modelos que tem disponíveis aqui, só para poder você dar uma olhada como eles são, mas a gente vai criar um do zero também, tá? Então eu vou abrir aqui o modelo de mangá. Ops, deixa eu voltar a configuração aqui do espaço de trabalho para o default, que ainda está com o da aula de animação, pronto. Vou abrir, criar novo, modelo estilo americano. E vou criar também aqui o estilo europeu. Você vê que o padrão é muito simples. Eles todos têm uma máscara que você pode, aqui na camada de rascunho, você vê que ele já tem as camadas prontas para você utilizar. Então tem aqui rascunho, cor e tinta, né? É color and ink. Então a line art viria nessa camada, a cor nessa, o sketch nessa, o rascunho. E se eu for desenhar aqui, você vê que ele já tem o espaço de fora bloqueado para que você consiga desenhar dentro do painel. Todos esses modelos têm essa ferramenta que ajuda muito no processo de criar um quadrinho, né? E o modelo que ele tem já é com esses padrões de painéis mais próximo do que é o de um mangá, de um quadrinho europeu. Mas só que você vê que ele já vem com esse modelo que vem nesse daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 painéis nesse formato. Então, para você fazer o seu próprio quadrinho, você vai precisar fazer seus próprios modelos com a disposição de painéis diferentes, etc. Por isso que a gente vai nessa aula criar um do zero, né? Mostrando para vocês. E é isso, aqui são os modelos. Você vê que eles são um pouquinho diferentes, mas são muito próximos, né? De criar uma página. O Krita não é o programa feito assim para você fazer história em quadrinhos. Ele não é como o Clip Studio, que tem ferramentas mais específicas para isso, mas tendo ele sendo sua única opção, ele é super viável. Você só vai precisar criar um arquivo diferente para cada página ou fazer vários grupos diferentes, um para cada página, e na hora de exportar, selecionar quais camadas você quer que fiquem visíveis. Então, a gente vai ver todas essas ferramentas que ele tem, mas como eu já falei, não é o programa feito para quadrinhos. Ele é um programa para ilustração que tem também as ferramentas de animação e quadrinhos, tá? Então, eu vou criar aqui uma nova imagem. Caso você queira um quadrinho no formato mais tradicional, você pode selecionar a página tamanho A5 ou tamanho A4. Mas no nosso caso a gente vai fazer uma tirinha. Por que uma tirinha? Porque é pequenininho, você pode postar direto nas redes sociais, você pode personalizar o tamanho e na tarefa final da aula, como a gente tem feito uma tarefa no final de cada aula, eu vou pedir para vocês fazerem uma própria tirinha para vocês. Tá? Então, já que a gente vai fazer uma tirinha, eu vou fazer um formato personalizado aqui. Vou vir para largura, vou colocar 2000 e altura eu vou colocar 1000. Pronto. Tem esse espaço aqui para fazer minha tirinha. Como a gente faz para ter aquele efeito de máscara num arquivo que a gente começou do zero? Eu vou começar fazendo nessa camada aqui mesmo, vou colocar o nome borda. Na borda você pode utilizar tanto a camada de vetor, que eu já mostrei na aula de linhas, ou uma camada de pintura mesmo. Eu não vejo muita necessidade de usar uma camada de vetor, você pode para poder mover as coisas com mais facilidade pelos pontos, mas só que eu acho que a vantagem de você fazer com a camada de pintura mesmo é que você pode fazer, por exemplo, uma borda texturizada. Então eu vou selecionar aqui um pincel que tem uma textura legal, deixa eu ver. Acho que esse aqui tem, mas eu vou obviamente diminuir o tamanho, botar aqui 15, deixa eu ver. Acho que esse é um tamanho bom para a borda, vou alterar a cor aqui para o preto. E vou utilizar aqui a ferramenta de retângulo para fazer a borda do meu quadrinho. Deixando aqui um espaço em volta e fazer
Seleciono aqui mais ou menos na metade. Se eu quiser utilizar uma régua, eu tenho a opção aqui de exibir e mostrar réguas. Cadê? Vamos mostrar réguas, pronto. Aqui eu consigo ver, tem a quantidade de pixels que eu selecionei, tá vendo? Então aqui o 1000 é o meio, né? Que eu botei 2000, então eu vou separar um pouquinho pra cá. E agora utilizar o método da borracha para poder apagar o excesso aqui. Eu inicialmente vou usar o mesmo pincel que eu usei para a borda para poder manter essa textura aqui. E você vê que ele fica quadrado direitinho, certo? Agora que eu já apaguei aqui a parte próxima da borda, eu vou pegar uma borracha mesmo e apagar o resto. Agora eu vou tirar a régua, que eu não vejo muita necessidade de usar ela. E já tenho aqui meu padrão. Só que se eu for criar uma nova camada de rascunho e eu for desenhar com a outra cor, vamos voltar aqui pro azul. Ops, tô com a borracha selecionada. Ele vai desenhar em tudo quanto é lugar. Então eu não vou fazer isso. O que eu vou fazer é utilizar a ferramenta de seleção, selecionar aqui na medida da borda que eu tenho. É importante que seja dentro da borda, que não passe para fora, nem que seja menor que a borda. E selecionando qualquer outra camada que não seja a de borda nem a de plano de fundo, eu vou clicar com o botão direito. Aliás, não vou clicar não. Eu vou vir aqui para essa setinha aqui. Lembra que a gente viu no módulo 2 as máscaras? Então eu vou criar aqui uma máscara de transparência. Ah, porque eu só selecionei um, eu tinha... Deixa eu voltar aqui. O meu erro foi, eu tinha deixado a ação como... Se eu fizer uma nova seleção, eu desfaço a seleção anterior. Então eu tenho que segurar o Shift para poder selecionar as duas. Aí agora sim, eu venho, crio uma máscara de transparência. E agora você vê que ela tá aqui, vou selecionar a ferramenta de rascunho de novo e agora eu posso desenhar dentro da máscara. Então o que ela faz é isso, certo? Então agora eu tenho esse rascunho. E eu vou fazer aqui um rascunhozinho de uma historiazinha, que eu recomendo que você faça também. Na minha tirinha eu vou usar só 2 quadros, você pode utilizar mais se você quiser 4, 3, tá? Fica à vontade, eu vou adorar ver a criatividade de vocês lá no Discord. Deixa eu colocar aqui um sim. Aliás, não, vou direto no preto mesmo, qualquer coisa eu mudo a cor depois. Vou desenhar. Aí aqui eu vou mesclar com a camada inferior, deixa eu ver. Eu quero que todas essas camadas que eu fiz aqui do rascunho se encaixem dentro da máscara. Então eu vou selecionar tudo isso aqui, agrupar. E aí eu vou colocar as camadas de cima. Primeiro eu vou... Essa parte do rascunho aqui, que a máscara eu vou criar o seguinte, eu vou fazer uma nova camada para fazer como um plano de fundo que encaixe todas as camadas acima. Então nessa camada aqui eu vou arrastar para baixo, colocar nela uma máscara de transparência, como eu fiz da outra vez, então deixa eu selecionar aqui de novo.
você viu que como eu fiz o rascunho fora da camada que tava com a máscara, ela passou daqui, né? Então, essa camada aqui eu vou criar uma nova... Ops, desfiz a seleção. Criar uma nova máscara de transparência. Vou pintar essa camada de branco. Aqui. Vou deletar essa máscara aqui. Desfazer esse grupo. E agora eu vou criar um grupo com essa camada que eu fiz aqui, que é painéis. Agora eu vou selecionar todas as camadas de rascunho que eu fiz, vou agrupar um grupo rápido. E eu vou colocar todas as camadas em referência a essa camada de painel aqui que eu fiz. Porque eu pintei com opacidade de 15%. Então, deixa eu ajustar ela aqui. Vou pintar com esse pincel aqui de branco. E agora todas as camadas de rascunho que eu criei estão em relação a essa primeira camada de painel que está com a máscara de recorte. Então, tudo que eu desenhar dentro desse grupo, se eu selecionar o alfa, ele vai estar em referência a essa camada que eu fiz aqui, tá? Espero que não tenha ficado dúvida. Mas se eu tivesse feito tudo em uma camada só, eu podia ter feito da primeira forma que eu fiz, é como eu gosto de trabalhar com várias camadas, dessa forma fica mais fácil. Então, vou vir aqui, voltar para o que a gente estava fazendo. Pronto, tá aqui minha história em quadrinhos, certo? Opa, faltou os cílios dessa daqui. Pronto, tá aqui minha tirinha, bem simplesinha, bem básica. E agora uma ferramenta muito importante da história em quadrinhos são os diálogos, né? Uma forma de você ter os balões de diálogo no Krita, que eu não gosto muito de usar, mas eu vou mostrar pra vocês como é, você criar aqui em painéis, cadê? Aqui em configurações, painéis, biblioteca de símbolos. Tá vendo? Aqui na mesma aba que eu mostrei, onde você pode abrir, configurar sua área de trabalho, que você pode selecionar a timeline, você vai vir aqui em configurações, painéis, biblioteca de símbolos. E isso vai criar essa abazinha aqui, que tem algumas opções de balão para você usar. Todos esses são em camada de vetor. Então, você pode utilizar esse balão aqui. Você pode vir aqui no Pepper and Carrot, eu acho que tem as melhores opções. Aqui tem mais balões, você vê que ele já vem sem borda nenhuma, então digamos que eu pinte tudo isso aqui de laranja, só para poder visualizar melhor. Calma que tá referente. Quero que... Ai, porque eu tô usando a camada de borda, tá? Pintei tudo aqui dessa cor. Tá com pouca opacidade por causa do pincel que eu tenho selecionado. Então aqui você consegue ver que ele tá sem borda, né? Então você pode utilizar, se você quiser utilizar esses balões já prontos, eles são ótimos do jeito que estão, só que ele tem essa limitação de que ele vem sem borda. Para adicionar a borda nele, você vê que tem, esse aqui já vem com borda. Ah não, não vem com borda não, é enganação aqui da thumbnail. Mas você tem aqui balão de gente gritando, você tem balão com mais de um espaço de fala. Então tem várias opções e cada vez ele vai... Aqui porque eu tô arrastando, eu tô colocando todos eles na mesma camada vetorial. Então o ideal é que eu tenha um em cada camada separada. Então eu posso vir aqui, criar uma nova camada ou só selecionar uma camada de pintura diferente, arrastar, e aí ele vai criar uma nova camada de vetor, tá vendo? Agora, pra eu poder pegar esse balão aqui e colocar uma borda nele, então por exemplo, deixa eu pegar esse aqui. Você vê que ele tem duas formas diferentes que estão agrupadas, que é
a cauda, que eu posso editar aqui utilizando as ferramentas de vetor. Cadê? Tá, para poder editar eu tenho que vir aqui em desagrupar. E aí que vem o desafio do Krita, que às vezes ele dá... Pronto, aqui agora. Eu posso selecionar aqui, arrastar o ponto, arrastar a curva, para poder editar da forma que for. E deixa eu ver se ele tá desagrupado. Aí, tá desagrupado. Tá vendo? Eu preciso dele desagrupado para poder editar. E às vezes você precisa clicar na opção de desagrupar mais de uma vez, por algum motivo, é a forma que funciona. Agora que eu tô com ele desagrupado, eu posso voltar aqui nas opções de ferramentas que a gente já viu na opção de... quando a gente estava vendo vetores, né? E eu posso selecionar a opção de borda. Então aqui a borda ele tá sem nenhuma borda, eu posso colocar com uma cor, eu coloco aqui preto. E agora você vê que a borda aparece. Aqui eu posso aumentar a espessura da linha. E agora... Calma, desagrupar. Para poder ficar aqui na borda direitinho, eu vou ter que ajustar ele. Aí, mexer com vetor é sempre um desafiozinho. Aí aqui eu posso vir, adicionar mais um ponto. E é isso, né? Temos aqui a opção com borda, é meio complicadinho de mexer. Agora eu vou deletar e fazer da forma que eu prefiro, que é você simplesmente fazer o balão com... Você pode criar seu próprio balão com vetor também, criando aqui a máscara de vetor e tudo mais. Ou você pode simplesmente utilizar o pincel, né? Normal, da forma que você faz. Então aqui, vou voltar aqui pro preto. Criar... Que camada é essa? Uma nova camada aqui dentro do grupo. Se eu quiser fazer fora do grupo, eu posso só colocar aqui acima para botar o balão por fora. Mas eu vou manter aqui dentro do grupo. Esse aqui fala. É que eu posso apagar o rascunho ou eu posso criar nessa camada, uma camada de baixo. Então deixa eu colocar aqui, por exemplo, borda de painel. E criar uma camada abaixo que eu vou pintar de branco aqui. Deixa eu selecionar esse pincel, voltar aqui pro branco. Posso utilizar as ferramentas de seleção para fazer isso também. E como é que eu faço para adicionar texto? Aqui tem a caixinha de T. Eu vou vir para cá, clicar na... criar um espaço, né? Que vai ficar meu texto e vai abrir essa caixa de edição de texto. Aqui você pode selecionar a fonte, você pode alterar o tamanho, a cor. Então aqui tá branco, deixa eu colocar fonte preta. E aqui embaixo vai aparecer o texto que você está escrevendo. Eu tô com a fonte selecionada Animace, que é uma fonte que eu tenho baixada no meu computador. Todas as fontes que vão aparecer aqui são as que você já tem instalada no seu computador. Então não precisa importar nenhuma fonte para o Krita. É muito prático se você tem a fonte instalada, seja porque já veio ou porque você baixou em sites como o da fonte, etc. Você pode utilizar. Aí eu vou colocar aqui. E o desenho que eu fiz. Aí se eu colocar salvar, ele vai aparecer aqui embaixo. Tenho que ajustar, tá gigante essa fonte, então deixa eu ajustar aqui o tamanho. Colocar em 5. Salvar. Toda vez que eu editar, eu tenho que colocar em salvar aqui para que apareça no desenho, né? Então, como eu falei, não é a melhor plataforma para quadrinhos. Salvar.
aqui. Aí agora eu posso arrastar aqui com esse ícone, porque ele cria o texto com uma camada de vetor, tá? Então aqui eu posso ajustar o tamanho também arrastando aqui. Vou criar mais uma caixa de texto. É chata essa caixinha porque para poder visualizar eu tenho que ficar tirando ela do caminho. É aqui vem a piada. Eu posso editar texto selecionando aqui. Para abrir essa caixinha novamente. Um saco que como tá salvo no default aqui, eu tenho que toda hora. Aqui eu acho que tá como branco porque é a cor que eu tenho selecionada. Se eu colocar o preto, ele já vai ficar salvo. Então eu vou fazer isso da próxima vez. Aqui eu vou colocar preto. E criar uma nova caixinha, você vê que ela fica aqui salva com a cor primária que eu tô usando. Então agora eu vou mesclar todas essas camadas aqui que eu fiz. Vou pelo menos essas aqui do fundo. Melhor, eu vou agrupar tudo isso aqui como um grupo do texto, né? E eu quero que o texto fique abaixo das camadas de rascunho. Eu vou colocar aqui logo em cima de painéis. E eu vou criar mais uma camada aqui que eu vou pintar de branco. Ups. Aqui eu boto um efeito que tá um pouquinho por trás da personagem. Ai, o que ficou pra trás aqui? Ah, porque como eu botei o texto lá pra trás, aí ficou abaixo da borda de painel. Eu vou tirar só esse último. Aqui. E isso aqui eu vou colocar abaixo. Pronto. Essa aqui é a minha tirinha, ela é bem simples, né? Mas quem é artista vai se identificar. E fica aí a tarefa que você faça a sua tirinha usando o seu estilo. Pode ser 2 painéis, pode ser 3, 4. Espero que tenha ajudado. E o próximo é nosso último módulo. Vejo vocês lá e, por favor, compartilhem no Discord da Comum. Não esqueçam. Até mais!